Nos últimos dias, o desaparecimento do submarino Titã, onde estavam a bordo 5 pessoas em uma expedição para ver os destroços do Titanic, invadiu os meios de comunicação da mídia e deixou todos ansiosos para saber o desfecho dessa trama, que infelizmente foi desastroso. Mas, lamentavelmente, esse não foi o primeiro nem será o último incidente desse tipo. Por isso, separamos para esse vídeo 5 diferentes submarinos que também afundaram ao longo dos anos. KRI Nanggala era um submarino da Marinha da Indonésia que desapareceu em 21 de abril de 2021 durante um treinamento das Forças Armadas no Mar de Bali. Em 25 de abril, os oficiais receberam um sinal de localização do submarino, que estava a 800 metros de profundidade. Os destroços foram localizados no mesmo dia e estavam em 3 pedaços. Os 53 tripulantes do submarino perderam a vida nesse incidente. Mas o que provocou o acidente? A partir da última posição registrada do submarino, supõe-se que algo deu errado enquanto o submarino estava mergulhando, e por isso não é possível alegar o que acarretou o naufrágio. O que poderia ter ocasionado o que aconteceu com Nanggala são falha material ou mecânica, que teve como consequência uma inundação, um incêndio ou um erro humano. O nível seguro de profundidade do submarino indonésio era de 260 metros. Aos 800 metros, Nanggala não teria chances de permanecer intacto, uma vez que o risco de esmagamento aumenta junto com a profundidade. Scorpion submarino era um submarino estadunidense de ataque nuclear projetado para não ser detectado. Em 20 de maio de 1968, o submarino foi designado para realizar uma missão de espionagem para interceptar uma força naval soviética. Em 21 de maio, o submarino informou que estava a 250 milhas a sudoeste dos Açores, em Portugal. O retorno era estimado para 27 de maio. No entanto, em 24 de maio, um oficial da Marinha tinha ciência que o Scorpion não havia enviado mais nenhuma atualização. Mas a Marinha esperou até 27 de maio para declará-lo oficialmente desaparecido. Em questão de horas, descobriram que os SOSUS, uma rede subaquática projetada para detectar as assinaturas acústicas de submarinos soviéticos, detectou o rompimento do casco do Scorpion enquanto ele descia. Os destroços do naufrágio foram encontrados no dia 28, a 11.000 pés de água, cerca de 400 milhas sudoeste de Açores. Nenhuma das 99 pessoas da tripulação sobreviveu. Algumas teorias surgiram para explicar as causas do naufrágio. Primeira, o submarino foi afundado por um torpedo de corrida quente, uma arma que de repente se torna ativa ainda no tubo de torpedo. Segunda, a unidade de descarte do lixo do submarino funcionou incorretamente. A tripulação foi autorizada a descartar resíduos no mar em vez de acumulá-los no submarino. Mas o Scorpion, que também era conhecido como Scrapion, em inglês scrap significa sucata, tinha muitos problemas mecânicos e havia requisitado uma nova trava TDU. E a unidade havia causado problemas de inundação no passado. A teoria era que um TDU com defeito poderia ter deixado entrar água do mar que chegou à bateria de chumbo ácido de 69 toneladas do submarino, fazendo com que ela se encurtasse e explodisse. Terceira, o submarino explodiu devido a um excesso de gás hidrogênio que as subbaterias geram durante o carregamento. Explosão de Kursk. O Kursk era um submarino russo que navegou para o Mar de Barents, ao norte da Noruega e da Rússia, com tudo funcionando normalmente, inclusive seus 2 reatores nucleares. Em 12 de agosto de 2000, o objetivo da missão era um exercício para disparar torpedos falsos. Entretanto, infelizmente, quando o torpedo foi preparado para o lançamento, ocorreu uma explosão. A porta da sala de torpedos do submarino estava aberta, e isso fez com que a explosão chegasse a vários compartimentos do Kursk. O submarino afundou e, quando chegou ao fundo do mar, uma série de explosões, possivelmente resultado da detonação de torpedos, aconteceram, e eram tão fortes que foram registradas em sismógrafos europeus. A princípio, o governo russo disse que o submarino estava passando por dificuldades técnicas, e enquanto isso, os 23 sobreviventes da explosão acreditavam esperançosamente que seriam resgatados. Só depois que o governo revelou o que tinha acontecido e aceitou a ajuda dos britânicos e dos noruegueses para realizar o resgate.
Quando o resgate chegou em 20 de agosto, foi constatado que todas as 118 pessoas a bordo não resistiram ao acidente. As notícias sobre o desastre foram amplamente divulgadas pelas mídias, que criticavam o sigilo dos russos e sugeriram que, caso tivessem pedido ajuda em 12 de agosto, alguns marinheiros seriam resgatados. Ao mesmo tempo, também circulavam notícias sobre a irritação dos Estados Unidos por terem sua ajuda negada. La Minerve. O submarino francês La Minerve desapareceu em 27 de janeiro de 1968 a cerca de 30 quilômetros de Toulon e afundou em apenas 4 minutos de operação, entre 1.000 e 2.000 metros de profundidade. A tripulação era composta por 6 oficiais e 46 alistados. O último registro de localização do submarino foi quando a tripulação avisou o avião Breguet Atlantic que estaria de volta em cerca de 1 hora. As primeiras buscas pelo naufrágio não encontraram nada e terminaram em 2 de fevereiro, bem como a operação de 1969, que não teve nenhum resultado. A única coisa que poderia causar o acidente seria o clima excepcionalmente ruim no dia que ele afundou. Em 2019, após pedidos das famílias dos tripulantes, as buscas foram reiniciadas e os destroços foram localizados no Mediterrâneo, a 45 quilômetros de Toulon e a 2.370 metros de profundidade. Greyback. O Greyback era um submarino estadunidense com 80 tripulantes que desapareceu no mar da China Oriental depois de sair de Pearl Harbor em janeiro de 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. Após ser atacado por uma aeronave japonesa, o submarino foi listado como desaparecido pela Marinha dos Estados Unidos depois de 3 semanas. 75 anos depois, o projeto Lost 52, que tem como objetivo localizar submarinos estadunidenses perdidos na Segunda Guerra Mundial, percebeu um erro de tradução nas coordenadas e localizou o submarino na costa de Okinawa, no Japão, a 430 metros de profundidade. Não esqueça de deixar um comentário e até a próxima!